Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para extrair da Palavra de Deus algumas lições em meio a tudo que tem ocorrido à nossa volta e gostaria de hoje meditar um pouco no Salmos número 3 para a gente poder tirar algumas lições para a nossa vida nesse momento onde tem tantas coisas acontecido e o salmista tem muito a nos ensinar sobre a nossa confiança em Deus em meio às diversidades da vida. Então o salmista diz lá no Salmos número 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que me dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres dos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então gostaria de lembrar que juntos nós vamos com certeza superar tudo isso. Diz uma história que um homem ele caminhava por uma região deserta e ele se perdeu. E ele não sabia como sair dali. E aí outro homem veio-lhe ao encontro. E ele disse, estou perdido. O Senhor pode ensinar-me o caminho da saída? Não, respondeu o desconhecido. Não posso ensinar-lhes o caminho de saída. Mas, se caminharmos juntos, talvez possamos encontrá-lo. Ou seja, meus queridos, se todos nós pudermos, nesse momento onde temos sido afligidos de várias maneiras, nós pudermos estar juntos, com certeza, nós vamos encontrar a saída. A saída de quê? A saída daquilo que tem nos afligido em meio a esse caos que tem se instalado pelo mundo inteiro. Não é só aqui em Taquara, Rio Grande do Sul, é no mundo inteiro. E eu gostaria de aprender um pouquinho com os amados sobre os Salmos número 3. A primeira coisa que a gente lembra, Davi estava fugindo de Absalão, o seu próprio filho, isso está registrado lá em 2 Samuel 15, de verso 13 a 17 e verso 22, você pode ler com cuidado essa passagem. E Davi, ele era um homem que tinha enfrentado muitas dificuldades nessa área de perseguição. E é nesse momento que então Davi escreve esses salmos para ensinar-nos como lidar com aquilo que foge do nosso controle, aquilo que tem afetado a nossa instabilidade, a nossa segurança, aquilo que tem abalado a nossa convicção daquilo que cremos. É um momento muito importante para você aprender. E gostaria de levar-lhes a meditar em algumas lições que podemos retirar desse salmo para a nossa própria vida. A primeira coisa que nós podemos ver aqui no versos 1 e 2, quando o salmista diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Primeira coisa que nós temos que lembrar, esse momento tem sido crucial
para a gente identificar aqueles que têm realmente uma convicção sobre a pessoa de Deus. Mas tem muita gente contrária a isso, que vão levantar questionamentos. Então a primeira coisa, meus queridos, existem muitos inimigos que ameaçam a vida do povo de Deus. Existem inúmeras coisas que podem de repente estar lhe afligindo. E o salmista aqui vai apresentar dois argumentos que, vamos dizer assim, que embasa esse medo, né? Primeira coisa, são muitos, não é só uma questão de saúde, tem uma questão de sobrevivência. Estamos lidando com questões de desamparo, não sabemos o dia de amanhã. Então nossa mente ela é muito frágil para alimentar uma insegurança, uma aflição, ampliar o problema. O nosso foco nesses momentos de lutas, muitas vezes é a gente poder realmente lembrar mais das coisas negativas, porque se você ligar o noticiário, provavelmente você vai ser bombardeado com coisas que vão lhe gerar pavor, medo, porque o caos é enorme, então não temos como mensurar a dimensão de tudo isso. Mas lembra, cuida do teu coração, protege, né? Então lembra que isso é algo que é existencial, está acontecendo. No caso do salmista, seu próprio filho e um exército estava à espreita, tentando lançar sobre ele. Ele viu essa lente, ele não estava mentindo, eram vários inimigos, eram muitos. E nós podemos dizer que são muitos inimigos que têm afligido a nossa vida. Primeira coisa, medo. Segunda coisa que o salmista diz, a incerteza, né? Dúvida da salvação. Eles vão tentar colocar na nossa cabeça, cadê o Deus de vocês? Davi, por que Deus não te liberta? Por que tu não tem uma conversa com o teu próprio filho, Davi? E resolve essa questão de relacionamento, de posição, de poder. Então, lembra, meus queridos irmãos, talvez nesse momento alguns vão chegar para o povo de Deus, para você pensar na sua mente, como é que Deus permite que tudo isso esteja acontecendo com o nosso Brasil, com o mundo inteiro? O que nós podemos lembrar em meio a tudo isso, meus queridos? O salmista dá um segredo aqui. Ele disse, não há em Deus salvação para eles. Para essa multidão que está aí gritando, que está compartilhando as notícias. É muita notícia, não dá para a gente conter tudo, mas é muita coisa. Então eles vão querer lançar uma incerteza. Davi, você é um salvo. Hélio, tu é um salvo. Tu tem realmente esse Deus. Tu tem certeza que tu está falando aquilo que é o correto. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos posicionar contra essas coisas que nos afligem. Nós precisamos lembrar que nesse momento de crise é importante a gente entender que existe um inimigo por trás de tudo isso, que quer roubar, que quer furtar aquilo que é de convicção que temos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele vai nos dar uma palavra sobre essas guerras, esses problemas. E ele vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 13 e até o 20, quando ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabalável. Aí, dos versos 14 a 20, Paulo vai dizer como é que isso acontece. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, aquilo que estava sendo questionado lá no Salmos 3. Você é um salvo? Então tomai esse capacete da salvação, a certeza que você é um salvo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O que podemos aprender, meus queridos, sobre as guerras que nós enfrentamos? Que essa guerra não é contra algo visível. Quando Paulo diz, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestades. Não está numa esfera que todos podem ver. É por isso que estamos tão abalados com tudo isso. É por isso que tem tantas pessoas que estão entrando em depressão, em colapso, né? Não estão conseguindo dormir direito, porque é uma luta que só podem ver aqueles que estão de fato caminhando com Cristo. Paulo, nesse momento de crise, ele diz, olha, tem uma solução, vamos orar, vamos jejuar em todo tempo, em espírito. Para que Paulo está pedindo oração, meus queridos? Para que ele pudesse aproveitar essa oportunidade única, ímpar, que talvez nunca mais aconteça na nossa vida em termos gerais, para que Deus desse a ele ousadia, coragem, para manifestar, para proclamar o mistério que está oculto. Muitos não estão entendendo o que está acontecendo. Existem muitas especulações, muitas dúvidas. E o interesse de Paulo é fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual o apóstolo Paulo diz, eu sou embaixador, orem por mim. Vamos orar uns pelos outros, pelos servos de Deus que estão no campo de batalha. Aqueles heróis que estão dando a própria vida para salvar alguns, estão lá representando o mandato do Senhor. E nós estamos aqui proclamando a palavra. Irmãos, lembra disso. Existem muitos inimigos que ameaçam a vida do povo de Deus. Muitos, não são poucos. Mas lembra, o medo, a incerteza é um adversário visível. Nós não podemos perder de vista isso. Eles são reais. Paulo diz isso na sua palavra. A nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, é contra Satanás, é contra o nosso pecado, é contra aquilo que nos consome tanto tempo. Então reflete sobre isso. Uma segunda lição que nós podemos aprender aqui no livro de Salmo: onde está a nossa confiança? Olha, lembra disso? O salmista diz no verso 3 e 4, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Então aqui nós aprendemos
uma segunda lição. O salmista vai nos ensinar onde era que ele, então, em meio a tudo aquilo, depositava a sua confiança. Primeira coisa, ele diz: a minha confiança está no Senhor. Eu, olhando para todo esse cenário, tu, Senhor, és o meu escudo, a minha proteção, és o meu baluarte, como ele diz no Salmo 46, a minha fortaleza, o meu socorro em momento de tribulação. Então, meus queridos, lembra disso, sua confiança precisa estar no Senhor. Outra coisa, ele clama a Ele. Ele sabe que a guerra, que as aflições, que os inimigos, que os problemas, que as dificuldades, que tudo estava em jogo ali. Ele lembra: eu tenho plena certeza que o Senhor Deus, Ele está no seu trono. Ele diz no verso 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. O salmista tinha plena certeza, meus queridos, que Deus está no seu trono, ouvindo a nossa voz. É uma oportunidade que nós temos, em meio a tudo que tem acontecido, nós clamarmos, orarmos, pedirmos: Senhor, eu não tenho ideia em que tudo isso vai dar, mas uma coisa eu tenho certeza: eu tenho um Deus, Ele está no seu trono, Ele vai ouvir a minha voz. Então, irmãos, vamos colocar o joelho no chão, vamos orar a Deus, vamos reservar um tempo com nossa família, vamos lembrar das verdades essenciais da nossa fé, vamos refletir que o nosso Deus, é nele que nós vamos depositar nossa confiança. Não é num governo, não é em um membro da nossa família que tem mais recursos, não é em uma igreja, em um irmão, em um parente, um amigo chegado. É em Deus, irmãos. Nossa confiança tem que ser nele, somente nele. Nesse momento, quando o nosso coração estiver tentando esquecer disso, a gente lembra: eu sou um salvo, eu tenho acesso ao trono de Deus. E ele já desvendou o mistério. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 10, que ele desvendou, ele abriu, né? Ele derrubou o véu que separava o homem de Deus. O apóstolo Paulo vai mencionar isso na sua carta aos Romanos. Ele vai mostrar isso lá em Efésios, que nós temos o poder, através da oração, de Ele fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos, conforme o seu propósito. Qual é o propósito de Deus em meio a tudo isso, meus queridos? Deus tem um propósito bem maior. Então devemos aprender nos momentos de aflição, nos momentos onde o caos está instalado, nesses momentos onde nós ficamos muitas vezes angustiados, tristes por alguma questão que aflige você diretamente. Então, confia no Senhor. Nada vai te abalar se você tiver essa certeza que eu, confiando no Senhor, Ele vai cuidar de mim. O salmista, no Salmo 37, ele vai dizer: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então lembra, meu querido, que está me ouvindo, que olha, joga o medo fora. Tira as preocupações. Deposita tua confiança no Senhor. Então, a segunda lição que nós podemos aprender e refletir é: onde está a nossa confiança? Onde é que está a sua confiança? Está no Senhor? Então você vai superar tudo isso. Você vai lembrar que é só orar a Ele. Ele está pronto a lhe ouvir. Ele está sentado no trono assistindo tudo o que está acontecendo à nossa volta e está avaliando exatamente o teu coração. Como é que está a tua vida? Como é que você tem feito o uso do seu tempo agora? Como você tem aproveitado essas oportunidades, como Paulo disse lá em Efésios, para anunciar o mistério do Evangelho que está oculto?
Então aproveita essa oportunidade. Uma terceira lição é que aqueles que confiam no Senhor descansam tranquilos. Não tem por que perder noite de sono. O salmista diz, olha, eu vou dormir e logo pego no sono. Ele diz aqui no verso 5 e 6, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, como Lucas registrou em Atos, aquele homem tinha problemas, irmãos. Tinha dificuldade familiar. Seu próprio filho estava provocando uma ameaça à sua própria vida, à sua própria convicção de fé. Um momento para ele refletir em quem era que ele confiava. E aqui o salmista, ele vai dizer e vai nos ensinar o segredo, irmãos, para nós ficarmos tranquilos. Ele diz isso aqui, olha, eu deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta, irmãos. O segredo aqui que Davi faz questão de nos dar, ele te sustenta. Ele te sustenta com a sua destra fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele vai permanecer fiel. Ele está olhando e vendo o que você está passando. Ele sabe exatamente tudo que nós passamos. E ele se importa contigo, desde que você confia nele. Desde que você o reconheça como o dono da tua vida. Aquele que está sentado no trono, que está controlando os seus pensamentos, que está controlando suas palavras, suas atitudes, que está administrando todo o seu viver de modo geral. O salmista disse, eu deito e pego no sono, não fico preocupado, tendo pesadelo, e agora o que vai acontecer, o que eu vou comer amanhã, e agora como é que eu vou pagar a minha luz, a minha água, e se essa praga pegar em mim e eu morrer, como é que vai ficar a minha família, e uma série de coisas que podem, na hora de você consultar o seu travesseiro para dormir, depois que você assiste um dia e passa um dia sendo bombardeado de uma forma ou de outra, se você não estiver seguro, ancorado na palavra de Deus, buscando a Deus, meditando nas promessas dele, você vai ficar sem sono. Você vai para a televisão assistir milhões de programas. Você vai madrugar, não na presença de Deus, não dormindo, mas numa guerra espiritual, uma aflição, uma angústia, uma depressão. E o salmista diz, olha, eu deito e logo pego no sono. Eu pego no sono, eu não fico acordado. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que me deu a vida, que tem soprado o fôlego da vida, tem me sustentado. Ele é quem me sustenta. Meus queridos, é Deus que nos sustenta. É Ele quem vai suprir tudo. Ele quem está no controle de tudo. Ele está sentado no trono, pronto a te atender. Basta você clamar a Ele. Interessante que ele ainda diz, irmãos, no verso 6, não tenho medo de milhares do povo que toma oposição contra mim de todos os lados. Olha, uma coisa que nós podemos aprender aqui com o salmista é que ele sabia que existiam os inimigos, que eram muitos. Aqui ele diz que pode ser milhares, mas olha, eu durmo. Eu não passo a noite acordado. Você sabe que quando nós estamos dormindo, é um momento onde a gente está mais vulnerável. É onde qualquer pessoa pode chegar e lançar uma flecha, uma coisa contra nós, porque nós estamos completamente desprovidos de elementos do nosso corpo que podem reagir aos ataques do inimigo. Mas apenas aqueles que depositam sua confiança no Senhor é que podem estar seguros, estar protegidos. Então, esse vírus está batendo na porta de muitos. E eles estão apavorados, estão em pânico. Mas se você é um
filho de Deus, você precisa lembrar que sua confiança tem que estar nele. Eu vou depositar a minha vida nele. Então lá em 1 João 4:8 diz que no amor não existe medo. Por quê? Porque o perfeito amor, ele lança fora o medo, porque o medo, ele gera tormento. Você quer passar a noite sem dormir? Você começa a assistir filmes, noticiários, bombardear a sua mente com coisas que não são a palavra de Deus, não são a oração, não são a reflexão nas promessas de Deus. Você vai ter problemas na hora de dormir. Mas olha, busca a Deus, aproveita esse momento onde estão todos em casa, senta com a tua família na volta da mesa, lê a palavra de Deus antes de tomar a refeição. Depois que tomar a refeição, em vez de ficar assistindo filmes e entretendo seu tempo com coisas que não tem nenhuma utilidade para a glória de Deus, então senta com tua família, lê um texto, transmite uma lição, medita na palavra, busca a Deus. Aqueles que confiam no Senhor, eles descansam. O Senhor os sustenta. O medo vai embora, porque no amor não existe medo. Antes, esse perfeito amor, que é o amor de Deus, ele lança fora todo o medo, porque o medo, ele gera muito pânico, ele gera tormento. Então, meus queridos, nesse momento onde existe tantas incertezas, tantas perguntas, tantas informações distorcidas, algumas verdadeiras, mas muitas delas distorcidas, lembra de confiar no Senhor. Ele vai lhe sustentar. E se você não é um filho de Deus, é uma hora para você meditar. Senhor, por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou tão assustado, tão apavorado, tão angustiado, tão triste? O fruto do Espírito não é amor, não é alegria, não é paz, não é longanimidade, não é benignidade, não é mansidão, não é domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então tem alguma coisa errada na minha vida, então entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Entrega-se completamente e Ele vai te lançar fora esses medos, essas inseguranças. E uma quarta e última lição que eu queria lhe transmitir. Diante de tudo que lhe aflige, tome uma atitude, meu querido. Você que nos ouve, tome uma atitude. Não fica de braços cruzados. Não fica perdendo tempo com coisa que não te é útil. O salmista diz no verso 7 e 8, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes deles. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O salmista vai nos ensinar que é preciso agir. Então busca a Deus, Senhor, trata com os meus inimigos, destrói-os, mata-os. Em outras palavras, Davi estava dizendo, Senhor, eu não tenho a menor chance de lutar contra os meus inimigos. Mas, Senhor, toma essa batalha, vai na frente, Senhor. Como nós lemos lá em Efésios capítulo 6, a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne e sangue, é contra aquilo que nós não vemos. O salmista sabia que ele não conseguia ter uma lente que enxergava os inimigos. Ele sabia que eram muitos. E ele disse, Senhor, olha, eu quero entregar isso nas tuas mãos. Senhor, por favor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes deles. Ou seja, mata-os, destrói, toca em algum local do corpo dele, para que eles saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor está sentado no trono, que o Senhor reina. Então, tome uma atitude. Sabe qual é a atitude? Busque a Deus, né? Somente Ele pode resolver tudo isso que está afligindo o nosso mundo. Somente Ele pode tratar a tua vida, o teu coração e te dar essa paz,
essa alegria, esse amor indizível, esse desejo de viver para a glória dele, de entregar a sua vida a ele. E as questões que nós não podemos resolver, coloca na mão de quem pode tratar, de quem pode resolver. Vamos lembrar de orar pelos nossos governantes, por aqueles que estão incumbidos de uma tarefa importante na sociedade nesse momento. Vamos lembrar que esses inimigos que nos afligem, a incerteza, o medo, a dúvida, a insegurança, tudo que tem atormentado tantos ímpios, tantos incrédulos, que isso possa ser banido pela presença de Deus na tua vida. Tenha certeza que somente Ele salva. Você que está aí nos ouvindo, lembra disso. A salvação não é um mérito humano. Não é algo que eu posso chegar para a minha mãe, para o meu irmão, para o meu amigo e dizer: toma essa fórmula, usa esse antídoto e tu vai ser curado. Um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje se chama o pecado. O pecado, ele gera tormento, ele gera morte. O pecado, ele é destrutivo. Não tem solução para ele se não for a salvação dada por Deus. Por isso que lá em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E ele ainda diz lá em João que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Olha, interessante que ele diz aqui que esse julgamento que veio ao mundo, a luz veio ao mundo, ele diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ele diz no verso 18 de João 3, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, e o julgamento é este: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você crê em Cristo, se você é um salvo em Cristo, você está completamente seguro nas mãos de quem lhe sustenta, que é o Deus, o Criador do universo. Então, tenha essa certeza. Não deixa ser abalado, afligido, angustiado por essas questões que estão à nossa volta, não. Vão surgir muitas epidemias, muitas guerras, muitas batalhas, muitas aflições. Mas lembra, você é o salvo. O salmista disse: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. É do Senhor, Ele dá para ti, que abre o teu coração e entrega a tua vida a Ele. Mas o julgamento já está determinado para aqueles que não creem. Eles já foram completamente assolados pelo desespero, pela incerteza. Por quê? Porque eles não conhecem o Deus Todo-Poderoso como nós o conhecemos. Eles não têm certeza para onde vão. Então, como falei no começo, meus queridos, você precisa lembrar de tudo isso. Primeiro, existem muitos inimigos. Lembra isso. Eles são reais. É fato, não podemos esquecer a história. O medo, a incerteza podem bater na porta do teu coração. Como é que você vai lidar com isso? Como eu devo me importar? Então precisa se proteger contra esse inimigo. Você precisa se alinhar às Escrituras, buscar a Deus, pensar que a nossa guerra, a nossa batalha, ela é real. Não anda aí no meio da rua achando que você está pronto. Nada vai me atingir. Pode lhe atingir. Você pode ser muito firme, muito duro, mas isso pode lhe atingir. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece. Ele quer trabalhar em meio a tudo que tem acontecido para te mostrar que Ele é Deus. Ele está no trono.
Está pronto a estender a mão e abrir o teu coração para você entender que esses inimigos, eles são reais. Satanás, ele quer te lançar muita incerteza, muito medo, muito terror. Por isso que tudo que a gente tem visto aí afora é para gerar muito pânico mesmo. É para deixar o povo em desespero mesmo. E você precisa lembrar isso. Eles são reais. O pecado é real, é o meu maior inimigo. A morte é real. Então lembra isso. Uma segunda coisa que nós aprendemos. Onde é que está a nossa confiança? Você confia no Senhor, sabendo que tem todo esse reflexo, esse impacto mundial. Onde é que está a sua confiança? Está no Senhor? Você tem clamado a Ele? Tem orado? Quanto tempo você tem reservado para orar, para meditar na palavra de Deus? Coloca na balança aí quanto tempo você medita na palavra e quanto tempo você assiste televisão. Quanto tempo você prega o evangelho para alguém e quanto tempo você está falando mal dos outros ou dos políticos ou de alguma coisa que não deveria. Coloca isso, meu querido, e avalia onde está a sua confiança. Aquele que confia no Senhor descansa tranquilo. Então vamos ficar tranquilos. Deus sabe todas as coisas. O Senhor nos sustenta. Ele vai jogar fora todo o nosso medo. E por fim, diante de tudo que nos aflige, lembra, busca a Deus. Toma uma atitude. Coloca esse fardo que talvez você não consiga levar nas mãos daquele que tem a solução. E tenha certeza que somente Ele salva. Tenha certeza que juntos, como nós lemos no início, nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir superar tudo isso. Que a graça, a paz do nosso Senhor, o nosso Senhor possa lhe dar forças, coragem, ousadia para aproveitar essa oportunidade e se aproximar cada dia mais do Senhor. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.